Fala galera, beleza? Vamos começar a corrigir aqui a lista de dinâmica, né? A questão 1 fala o seguinte, ó. Ela dá um sistema com dois blocos, né? Sem atrito, pendurado o B, né? Passando por uma roldana ideal e pendurado por um fio ideal no bloco A, né? Então, vamos ler aqui primeiro, ó. O bloco A da figura tem massa 80 kg e o bloco B tem massa 20 kg. A força F tem intensidade de 600 newtons. Os atritos e as inércias do fio da polia são desprezíveis, né? Aí ele quer duas perguntas: a aceleração do bloco B e a intensidade da força que traciona o fio, né? Então, assim, a primeira parte é sempre desenhar o que está acontecendo. Então, sei lá, essa situação aqui, tem o bloco A e você tem o bloco B, né? Está preso por uma roldana, ideal com um fio, ok? E aí você vai ter uma força F, né, de 600 newtons aqui para a esquerda. Já vou botar aqui, ó, 600 newtons. Aí, qualquer questão que fale, né, sobre força, aceleração, o primeiro passo é sempre desenhar todas as forças. Então vamos desenhar aqui, ó. Tem o peso de B, né? Se B ele tem 20 kg, o peso dele é 200 newtons, né? Quando o B cai, ele puxa o bloco A para a direita com uma força de tração através do fio, né? E você vai ter a reação aqui, né, que é a tração também. Como não tem atrito, né, eu não preciso colocar atrito nesse ponto, só que eu tenho que colocar a massa e o peso, né? Aqui, ó, o peso de A, 800 newtons. A normal em A, vamos tomar cuidado aqui para analisar. Como nós sabemos que o A ele vai andar apenas ou para a direita ou para a esquerda, existe um equilíbrio na vertical. Então você pode falar que a normal, nesse caso, vai ser igual, né, ao próprio peso. E você pode acabar cortando, mas é sempre importante você colocar. Bom, e aí vamos analisar aqui, ó. Segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Bloco A, bloco B. No bloco A você tem duas forças, 600 e tração. Elas estão na mesma direção, né? Então aqui você só precisa trabalhar com uma direção de movimento, então não tem que decompor força nenhuma. O bloco B também tem duas forças numa direção. E essa direção, ela é como se fosse a mesma que as forças do bloco A, porque a roldana está alterando a direção do movimento aqui. Então, praticamente, ó, 200 newtons empurra B para baixo e faz o mesmo movimento de tração no A. Então você pode considerar como se fosse o mesmo sentido. A força de 200 é a T. Então vamos escolher, né, agora um lado para ser positivo. Como que a gente escolhe esse lado? Ó, nós temos uma força de 600 puxando A para a esquerda e uma força de 200 puxando B para baixo. Provavelmente, você começa a reparar, né, que o que vai acontecer com o sistema? Ele vai andar, ó, de A para a esquerda e B para cima, né? O movimento como se fosse anti-horário. Então vamos colocar esse sentido positivo e o outro negativo, tá? Bom, e aí no bloco A você vai ter 600 positivo menos a tração. Isso vai ser igual a massa de A, né? Que vale quanto? 80 vezes a aceleração. No bloco B você vai ter a tração, que está no sentido positivo, menos 200. Isso vai ser igual a massa de B, que é 20 vezes a aceleração. Isso aqui é um sistema, é só resolver o sistema, ok? Bom, a forma mais rápida de resolver o sistema aqui é pelo método da adição. Geralmente, quando você trabalha com leis de Newton, com um sistema de blocos, você vai ter ação e reação de forças internas ao sistema. Então, quando você soma, você acaba anulando elas. Ó. Então, T e menos T você vai cortar, né? Vai ficar 600 menos 200, 400, igual a 80 mais 20 aqui, ó, 100A. Pode cortar os zeros, né? Então a aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Só fazer um comentário aqui. A aceleração de A e B é a mesma, porque estão ligados pelo mesmo fio, né? Se A vai para a esquerda 1 metro, B sobe 1 metro. Tá? Então você pode falar que velocidade e aceleração dos dois é sempre a mesma. Agora olha só, aceleração D positiva. Se a aceleração deu positiva, significa que ela está no sentido positivo. Então, ó, é A indo para a esquerda e B subindo. Então a aceleração do bloco B é 4 metros por segundo ao quadrado para cima. Resposta, letra B. Tá? Da letra A, né? Agora vamos resolver a letra B, da pergunta B, né? A intensidade da força que traciona o fio é... Bom, a intensidade da força que traciona o fio é só você pegar por aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Ó,
tração menos 200 igual 20 vezes a aceleração, que é 4. Então, tração vai ser 20 vezes 4, 80, mais 200, 280 newtons. Então, a resposta vai ser letra D, né? Nenhuma das respostas anteriores aí. Ok? E vamos para a questão 2. Ó, no sistema representado ao lado, a massa da polia e da corda são desprezíveis, assim como os atritos. Sendo a massa do corpo A maior que a do corpo B, para que a aceleração do sistema tenha módulo igual a 1/3 da aceleração gravitacional, a razão entre a menor e a maior massa deve ser igual a... Então, olha só, isso daí é uma máquina de Atwood, tá? Ela tem essa característica de você relacionar, né, corpos, né, pendurados através de uma roldana fixa, tá? Então, primeiro vamos desenhar aqui, ó. Você vai ter a roldana, o bloco A e o bloco B. Eles vão estar presos, né, através de um fio nessa roldana aqui. Vou botar assim. Beleza. E aí, vamos falar que a massa de A é a maior, tá? A massa de A é maior que a massa de B. Tudo bem? Bom, aí você vai ter o quê? Quais forças estão atuando aqui, ó? Em A, você vai ter o peso de A. Qual é o peso de A? É a massa de A vezes a gravidade. Em B, vai ter o peso de B, que é a massa de B vezes a gravidade. Quando A cai, ele vai puxar B para cima com uma força de tração, né? E vai ter a reação do outro lado do fio aqui, né? Mesmo fio, mesma tração. Ok? Não tem mais nenhuma força atuando. Como A ele é maior, ele tem mais massa do que B, vamos colocar o sentido do movimento para cá. Aqui vai ser positivo, para o outro sentido vai ser negativo. Tudo bem? E vamos fazer um sistema com a segunda lei de Newton, tá? Então, olha só, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração no bloco A, no bloco B. No bloco A você vai ter massa de A vezes a gravidade menos a tração igual a massa de A vezes a aceleração. Mas a aceleração vai ser a gravidade dividido por 3, né? A questão quer que o módulo seja esse. Na letra B, você vai ter a tração menos a massa de B vezes a gravidade igual a massa de B vezes a gravidade sobre 3, né? Vamos resolver isso daqui pelo método da adição, tá? Menos vai cortar aqui com mais. Aí você vai ter, ó, MAG menos MBG igual, aqui, ó, o G, né, sobre 3 pode pôr em evidência. Então vai ficar, ó, MA mais MB, que multiplica G sobre 3, né? E aí você repara que G é um fator presente em todos os termos. Vamos cortar ele, ó. Corta o G, né? Aí você vai ter, vamos passar esse 3 que está dividindo para o outro lado, ele vai multiplicar. Já vamos aplicar a distributiva, ó. 3MA menos 3MB igual a MA mais MB. Vamos passar A para a esquerda e B para a direita? Então, ó, MA vem para cá, negativo. Então vai ficar, ó, 2MA igual MB, ó, aqui está negativo, é para lá positivo. Então, 3 com 1, né, vai dar 4. 4MB que a gente vai ter aqui. Tudo bem? Bom, aí a questão aqui é a relação que você vai ter. Vamos passar o 2 para o outro lado, né? Aí você vai ficar com MA igual, né? Ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. MB. Tudo bem? Então a massa de A, ela é o dobro da massa de B. A relação entre a menor e a maior, né, é de quê? 1 sobre 2. Né? Porque a menor é metade. Então a resposta certa vai ser letra B. Ok? Bom, continuando aí, vamos fazer agora a questão 3. Tá? Questão 3. No sistema mostrado abaixo, as roldanas e os fios são ideais e o atrito considerado desprezível. As roldanas A, B e C são fixas e as demais são móveis, sendo que o raio da roldana F é o dobro do raio das outras que são iguais entre si. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado e a massa de M igual a 4 quilos, né, quilograma, o valor em módulo da força capaz de equilibrar o sistema é em newtons
Então vamos lá, vamos começar pelo bloco M, tá? Então você vai ter aqui, ó, o bloco M. Aí esse bloco M, ele vai estar pendurado em uma roldana, né? Essa roldana, por sua vez, ela vai estar pendurada em duas outras roldanas, né? Essas outras duas roldanas vão estar penduradas, cada uma delas em mais duas roldanas, ok? Aí você vai ter aqui, ó, esse desenho assim. Bom, aí vamos botar aqui essa roldana. Essa roldana aqui da esquerda, né? O fio passa e prende no chão, tá? Tá preso no chão. Essa outra rodana que você vai ter aqui, ó, o fio vai estar passando por ela e grudando no outra parte aqui, indo para cá. E ele vai estar preso no teto, né? Todas elas vão estar presas no teto a partir de agora, na verdade. Tá? Vamos botar aqui. E aí, ó, esse último aqui, ó, vai ter uma força segurando ele, né? Uma força F, que é o que a gente quer saber, qual é o valor dessa força F, tá? Então, basicamente é isso que está acontecendo. E aí ele te dá a inclinação aqui, né? Daqui a pouco a gente fala sobre essa inclinação porque ela é irrelevante. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui nesse equilíbrio, né? Você vai ter, no bloco M, o peso dele, o peso de M. E vai estar segurando ele, ó, uma força para cima. Eu vou botar aqui só para não atrapalhar ali aquela parte, que eu fiz o desenho bem pequenininho, né? Essa força aqui de T, né? A tração pelo fio. Só que aí toda ação tem uma reação. T vai estar segurando o bloco e vai estar puxando, né, essa roldana para baixo, correto? Então vamos pegar essa roldana aqui, ó. Naquela roldana, essa primeira roldana aqui, ó, você vai ter, né, uma força de tração para baixo. Quem é que vai segurar ela? Vão ser duas forças de tração do outro fio, né? Uma para cá e outra para cá, que vai ser a tração sobre 2, cada uma, vai dividir ao meio, né? A força que sustenta uma roldana, né, ela é o dobro da força da tração que passa por ela. Então, em cada uma dessas roldanas pequenininhas que você vai ter aqui, você vai ter uma força segurando a roldana de T sobre 2, né? Agora vamos pensar essas forças aqui, ó, né, nessas roldanas pequenininhas. Você vai ter, ó, a tração sobre 2, né, puxando elas para baixo, né, que cada lado vai ter força para um lado, né, e aí você vai ter o fio, ó, passando por elas, dividindo essa tração por 2. Então, para cada parte do fio vai ter um T sobre 4, né, porque metade T sobre 2 é T sobre 4. Então, nesse fio azul, ó, vai ter uma tração T sobre 4. Então, nesse ponto aqui, ó, você vai ter a reação T sobre 4. Por quê? Porque no mesmo fio você tem a mesma tração, tá? Então a tração que você vai ter em cada uma das extremidades desses fios aqui vai ser T sobre 4. Então, na verdade, qual é a força que vai chegar aqui? T sobre 4. Tudo bem? É só isso. Então, olha só, você já pode falar aí, né, que a resposta vai ser a tração sobre 4. Só que aí, a tração ela tem que ser igual a quem? Igual ao peso, né, de M. O peso de M vale quanto? 40 newtons. A tração tem que ser igual a 40 newtons? Então, se a tração vale 40 newtons, a tração sobre 4 vale quanto? 10 newtons, tá? Então, a resposta vai ser letra B. Ok? Vamos para a próxima questão aí. Questão 4. Bom, uma mola de constante elástica 50 newtons por metro tem um comprimento relaxado igual a 10 centímetros. Ela é então presa a um bloco de massa 0,20 kg e sustentado no alto de uma rampa com uma inclinação de 30 graus com a horizontal, como mostrado na figura. Não há atrito entre a rampa e o bloco. Nessa situação, qual é o comprimento da mola em centímetros, né? Então, olha só o que está acontecendo. Você tem um plano inclinado, né? Aí o ângulo do plano inclinado é 30 graus. Aí você vai ter aqui uma mola e um bloco preso, né?
Essa é uma situação de equilíbrio. Quais são as forças atuando? Você vai ter o peso para baixo, né? A normal fazendo 90 graus com a superfície, né? E você vai ter aqui uma força elástica. Essas três forças juntas, né? Elas estão equilibrando o sistema. Tudo bem? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Se a gente quer saber qual é o valor da deformação da mola, né? Porque se a gente sabe a deformação e sabe o tamanho inicial, né? O tamanho da mola nessa situação vai ser o inicial mais o quanto ela deformou. A gente tem que saber se é uma situação de equilíbrio. É uma situação de equilíbrio. Para ser equilíbrio, a componente, né, que você tem aqui na normal, para cima, né, ou melhor, a normal e a componente do peso aqui para baixo tem que ser iguais. E a força elástica, né, que está nessa direção aqui, tem que ser igual às outras forças que estão na outra direção. Então vamos decompor o peso, né? Geralmente a gente faz a decomposição na direção do possível movimento, né, e outra direção perpendicular a ele. Tudo bem? E aí a gente vai ter assim, ó. Vamos pegar aqui o P, né? Vamos botar aqui, ó, a componente Y do P e aqui a componente X do P, né? Px e Py. Beleza? Aí você já pode falar que Px tem que ser igual em módulo à força elástica, né? E aí, vamos sempre lembrar, é importante lembrar que esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse daqui, ó, 30 graus. Esse e esse, ó, são iguais, né? 30 graus, tudo bem? Então, quem é Px? Px ele vai ser o peso, e quem é o peso? mg. Vezes, ó, Px ele é oposto a esse ângulo aqui. Então, você faz pelo seno. Vezes seno de 30 graus. Tem que ser igual à força elástica, que vai ser igual a constante vezes a deformação. Vamos substituir. A massa, a questão deu? Deu, 0,20. Gravidade, a questão deu? Deu, 10. Seno de 30 é 1 sobre 2, né? Igual a constante elástica, 50 newtons por metro, vezes a deformação, né? Aí, olha, quanto que é 10 vezes 0,2? Dá 2. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, dá 1, né? Então, isso aqui vai ser 1. O 50 vem para cá dividindo. Isso vai ser igual a x, né? E aí, 1 sobre 50 está em metro. Tudo bem? 1 sobre 50 metros é a mesma coisa que 100 centímetros, né? Dividido por 50. Então, isso aqui vai dar 2 centímetros. Tudo bem? 2 centímetros é o quanto ela foi deformada, né? Se ela foi deformada 2 centímetros e ela tinha 10 no início, qual é a resposta? Letra C, 12 centímetros. Beleza? Bom, e aí vamos continuar. Vamos para a próxima questão aí. Questão 5. Ó, um livro de peso igual a 4 newtons está apoiado em repouso na palma da sua mão. Complete as sentenças abaixo. Então, olha só. Vamos fingir que a palma da mão, né, é aqui, isso aqui, né, esse desenho feio aqui. E aí vamos botar o livro aqui em cima. Vamos botar o livro em pé, só para ficar fácil de desenhar. Beleza. Aí a questão fala que uma força para baixo de 4 newtons é exercida sobre o livro pela... Vamos lá, vamos primeiro desenhar as forças, né? Quando você desenha os corpos separados, só para desenhar força, você fala que é um diagrama livre de forças, tá? Então vamos fazer o diagrama livre de forças aqui, ó. Você vai ter o peso, né, dele, que é 4 newtons, para baixo. E você vai ter o quê? Uma força para cima para equilibrar ele. Quem é que está equilibrando ele? A mão, né? Então vai ser uma força normal que a mão está fazendo, né? E ela vai ter intensidade de 4 newtons porque está mantendo o equilíbrio. Já a mão, né? O que está acontecendo na mão? Olha só. A mão está fazendo uma força no livro para cima. Então o livro vai fazer uma força para baixo, normal, de mesma intensidade, 4 newtons. Ok? E aí, existem outras forças na mão, tipo o peso da mão, né? Também vai ter a força transmitida através do seu braço até a mão, mas essa daí a gente não precisa colocar por enquanto, porque pela questão não está falando nada disso, tá? Então, olha só. Qual é a força que está sendo feita para baixo no livro? É essa daqui. Essa aqui é quem? É o peso. Quem é que provoca o peso?
mg, é a aceleração gravitacional. Quem é que provoca o campo gravitacional onde a gente está? A Terra, né? Então, quem é que está empurrando o livro para baixo? É a Terra, tá? Então, a primeira lacuna é Terra. Segunda lacuna, vamos lá. Uma força para cima é exercida pela mão. Bom, uma força para cima provavelmente, pelas alternativas, ele está falando uma intensidade, ó, 14 newtons, 8, 4, por aí vai, né? Então, vamos lá. Qual é a força que é exercida sobre a mão, né? Ah, não, na verdade é o contrário, desculpa. Uma força para cima é exercida pela mão. Então, qual é a força que é exercida para cima pela mão? Essa daqui, né? Então, o que está acontecendo? Ó, uma força para cima qual a intensidade dela? 4 newtons. Uma força para cima de 4 newtons é exercida sobre o livro, né? Pela mão. Então, vai ser 4 newtons, né? E livro. Então, 4 newtons, livro. E terceiro item, a força para cima, item 2. É a reação à força para baixo, item 1? A força-peso é a reação da força normal? Não. É? A reação do peso está no centro da Terra. Tem que lembrar disso. Então, é não. Resposta certa, letra D. Né? Terra, 4 newtons, livro e não. Beleza? Uma questão teórica aqui de leve. Vamos para a próxima. Questão 6. Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua será... Bom, na Lua, a gente não tem que saber de cabeça a aceleração gravitacional, né? Mas a gente sabe que ela é menor, tá? O valor dela é aproximadamente 6 vezes menor que a gravidade na Terra em módulo, tá? É aproximadamente 1,6 lá a aceleração gravitacional. Então o peso lá é menor, tudo bem? Então imagina que tem uma caixa e você vai segurar essa caixa, né? Se o peso dela é menor, a força que você faz para manter, para segurar ela, uma força F aqui, ó, vai ser menor também, né? Para equilibrar. Então é mais fácil você carregar de fato, tudo bem? Então, ó, para carregar a caixa na Lua vai ser uma força menor, né? Agora vamos ver. A letra A está errada porque fala que é maior. Letra B, menor que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá. Está errado. A massa não muda, né? A massa para a física clássica ela é o quê? Ela é uma quantificação de matéria. Só vai mudar a massa se você tirar um pedaço dela. Letra C, menor que na Terra, já que a massa da caixa aumentará. Está errado, a massa não muda. Letra D, menor que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso diminuirá. Perfeito, letra D. Tá? Bom, e vamos para a questão 7 agora. Questão 7. Ó, uma esfera sólida, homogênea e de massa 0,8 kg é abandonada de um ponto a 4 metros de altura do solo em uma rampa curva. Uma mola ideal, de constante elástica 400 N por metro, é colocada no fim dessa rampa, conforme o desenho abaixo. A esfera colide com a mola e provoca uma compressão. Desprezando as forças dissipativas, considere a intensidade da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e que a esfera apenas desliza e não rola. A máxima deformação sofrida pela mola é D. Então, olha só, o que está acontecendo? Ignorar forças dissipativas, então é um sistema conservativo, né? Então você vai ter o seguinte, ó, eu vou desenhar aqui, bem grosseiramente, só para a gente entender os nomes que eu vou dar, né? A esfera estava aqui inicialmente, vou falar que aqui é o ponto A, tudo bem? E aqui, depois que ela bate na mola, a mola vai ser comprimida. A compressão máxima, eu vou falar que é o ponto B, tudo bem? Como é um sistema conservativo, a energia mecânica em A tem que ser constante, ou seja, tem que ser igual à energia mecânica em B, né? Aí a questão ela está falando que a altura que você tem aqui, ó, é 4 metros, né? E por aí vai. Vamos fazer essa equação aqui, ó, acabou, né? A energia mecânica em A é o quê? É energia cinética em A mais energia potencial de A. A única energia potencial que vai ter em A é a energia potencial gravitacional, né? Porque vamos pegar o nível, esse daqui, ó, esse vai ser o nosso nível, tá bom?
de altura. Então, mais energia potencial gravitacional em A. Isso tem que ser igual a energia mecânica em B. Só que eu quero saber qual é a máxima deformação. A máxima deformação acontece quando a esfera para de andar. Então a energia cinética de B é zero. Então vai ter alguma energia potencial? Vai. Qual? Mola comprimida? Energia potencial elástica. Tudo bem? Vai ter energia potencial gravitacional? Não, porque a altura aqui é zero em relação ao nível que a gente adotou. Tudo bem? Além disso, olha só, a questão fala que a esfera foi abandonada no ponto A, então a energia cinética é zero, foi abandonado, né? Então é só igualar isso daqui. Qual é a energia potencial gravitacional de A? É a massa de A, a questão deu a massa de A, deu 0,8. Vezes a gravidade, vamos aproximar para 10, mas eu acho que ele deu. Vezes a altura, 4. Isso tem que ser igual a energia potencial elástica em B, que vai ser a constante 400, vezes a deformação ao quadrado, dividido por 2. Né? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos passar o 2 para lá multiplicando e o 400 dividindo. 0,8 vezes 10 dá 8. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2 vai dar 64. Passo 400 para cá, né? Isso vai ter que ser igual a x ao quadrado. Vou passar o quadrado logo para cá, né? E aí, a raiz de uma fração é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então vai dar 8 dividido por 20, né? 8 dividido por 20 é a mesma coisa que 4 por 10, que é 0,4 metros. 0,4 metros são quantos centímetros? 40. Então, a resposta certa, a letra D. Beleza?